Iniciou. Beleza. Olá. Então, no meio do meu fluxo de trabalho, eu acabo tendo uns devaneios aqui, e aí eu comecei a fazer o quê? Estou anotando tudo que eu penso no ChatGPT. E aí criando alguns textos aqui, né? Eu estou escrevendo alguns livros, uns mini livros. E diante disso comecei a criar novos conteúdos, estava criando uma análise aqui, tive um pensamento. Falei, vou guardar isso no ChatGPT. E aí eu resolvi transformar isso em pergunta. Então assim, uma questão que ainda não foi levantada por ninguém, foi feito um pequeno texto, um esboço dessa ideia, e eu perguntei ao ChatGPT o que ele acha disso. E aí eu questionei, eu fiz uma pergunta para ele. Falei, você teria alguma pergunta em relação a este pensamento? E este aqui foi o resultado. Deixa eu mudar minha tela. Deixa eu mudar a posição aqui. Show. Vamos lá, a pergunta, o pensamento foi o seguinte: tudo que se cria não pode ser descriado, não sem que algo no universo físico não tenha sofrido algum tipo de interferência de forma permanente, desde um pensamento a uma ação ou inação a esse pensamento, diante do fato de que uma ideia foi concebida. O que você pensa? O que você acha deste pensamento? Você teria algumas perguntas diante dessa teoria? Então assim, eu tive esse pensamento aqui: tudo que se cria não pode ser descriado sem que haja alguma reação de alguma maneira no universo, ou pelo simples fato de essa ideia ter sido criada e a partir disso existir ou não existir uma ação. Ambas as formas geram uma consequência permanente no estado de linha e tempo do universo. Então assim, uma forma de energia, uma fagulha que é criada, uma explosão solar que acontece, que gera ondas de energia gigantescas, imagina o que seria próximo de um pensamento, né? Uma fagulha elétrica gerada por um pensamento de um cérebro humano. Então, tive essa ideia, e aí o ChatGPT fez uma leve reflexão aqui e me entregou as seguintes questões. Essa reflexão traz à tona algumas questões profundas sobre a natureza da criação, do impacto de nossas ações em pensamentos sobre todo o mundo. A ideia de que tudo que é criado não pode ser descriado, eu que selecionei essa palavra em aspas ali, ela realmente não existe, então é só uma termologia, sugere que cada criação, seja uma ideia, um objeto físico ou uma ação, deixa uma marca no universo. Aqui estão algumas perguntas que podem ser exploradas em relação a essa teoria. Então vamos lá. Diante do meu pensamento, eu perguntei ao ChatGPT o que ele achava disso. Então assim, é um pensamento único, original, gerado agora por mim. E o chat respondeu de forma espontânea por ele. Essa pergunta nunca foi feita em algum lugar por alguém. Então eu não sei qual é a base de dados que o ChatGPT recorreu para criar essas respostas. Mas aqui estão elas, essas perguntas, aliás. Qual é a natureza da criação? O que realmente define o ato de criar? É a materialização de uma ideia ou também inclui o impacto que essa ideia tem sobre o ambiente e as pessoas? O que consideramos descriar? Existem diferentes níveis de criação.
Por exemplo, uma ideia pode ser esquecida ou não aplicada, mas ainda assim existe no contexto de que foi concebida. Como o tempo influencia a criação? As criações permanecem inalteradas ao longo do tempo, ou as circunstâncias e percepções mudam o significado e a relevância de algo criado? Qual é o papel da intenção na criação? Se alguém criar algo sem intenção de que isso tenha um impacto, ainda assim esse ato é considerado uma criação significativa? Como lidamos com criações indesejadas? Quando algo criado gera consequências negativas, como podemos lidar com isso? A ideia de descriar implica que devemos sempre assumir a responsabilidade pelas criações, mesmo que não desejamos seu resultado. E a última pergunta foi: a criação é uma ação individual ou coletiva? Como as interações entre diferentes indivíduos afetam o processo de criação e o impacto subsequente? Essas perguntas podem levar a uma exploração mais profunda sobre a relação entre criação e a responsabilidade e o legado que deixamos no mundo. O que você pensa sobre estas questões? E ele me devolve essa questão a partir das perguntas. Então, virou um debate, virou um tete-a-tete aqui com o chat GPT. Olha que interação interessante. Eu vou continuar esboçando aqui, então eu vou como eu poderia fazer isso aqui? Eu vou escrever mesmo. Como eu responderia essas questões, assim, no meu nível de compreensão atual, eu vou pegar essa pergunta do chat e vou criar uma resposta ou uma ideia. Vou esboçar uma ideia, uma reação às perguntas dele diante do meu pensamento, do meu singelo pensamento. Vamos ver como é que fica. Qual é a natureza da criação? Deixa eu já colocar essa pergunta aqui. Vamos ver aqui. Qual é a natureza da criação? O que realmente define o ato de criar? Ele fez três perguntas dentro de uma, né? Qual é a natureza da criação? O que realmente define o ato de criar? Bom, vamos lá, vou fazer por partes aqui. Qual é a natureza da criação? A natureza da criação é algo que a ciência fala sobre o que é a ciência. E a ciência explica de forma a uma energia. Sim. Nossa. Não. Fala aqui. Deixa eu ver se fala energia. A natureza da criação é algo que a ciência explica de forma a uma energia. Eu não sei se acha. Ou assim, a uma energia irá. Longa. E criando assim uma terceira forma de energia. Bom. E nessa terceira origem. Não. Deixa eu ver uma coisa. Esse tempo. O universo. Eu vou voltar lendo aqui. Eu parei um momento aqui só para desenvolver e não queria ir falando para não ter muitos pontos de pausa. Eu não tenho uma digitação tão coesa. Originação. Desde sua origem. Até o ato de sua morte por velhice. Todo esse tempo, ecossistema. Onde está inserido? Onde está inserido? Vamos lá. Vou essa pergunta. Mesmo?
Também. Também tem acento. É que é difícil colocar acento. Eu uso o teclado padrão da Apple no Mac. E aí você precisa teclar atalhos aqui com as letras, porque os acentos não ficam visíveis no teclado. Tem que memorizá-los. Então a resposta à seguinte pergunta foi: qual é da seguinte pergunta? Qual é a natureza da criação? Excelente pergunta. A natureza da criação é algo que a ciência explica de forma a uma energia interagindo com outra, criando assim uma terceira forma de energia. E desses três se originam infinitas outras. Um exemplo, um feto humano, desde sua origem até o ato de sua morte por velhice. Todo esse tempo, esta forma de energia gerou ações e pensamentos que afetam todo o ecossistema onde está inserido, até mesmo o universo. Mesmo de maneira religiosa ou espiritual, a energia de um nascimento humano está relacionada com a energia da criação, a energia da criação divina. Assim também, conseguindo explicar de outra forma a mesma concepção. O fator aqui é a originação desse ser. Dei aqui um exemplo humano. A originação, agora eu vou usar. Afetou o curso da humanidade. Se ele fez algo significativo para a humanidade, ele se eternizou como influência mundial. Acontecer esse raciocínio. Levar para si sua ideologia. Lógico, se ele esteve aqui nesse mundo, ele gerou algumas ideias que inspiraram pessoas, independentemente da era em que este ser humano existiu. Vamos pôr uma ideia bem esdrúxula de uma consequência. Uma consequência ao processo evolutivo humano é a materialização de uma bomba atômica. Que pode explodir o planeta Terra e abalar todo o andamento do nosso sistema. Sei lá, do nosso sistema universal. Vamos lá, então eu desenvolvi a resposta a essa primeira pergunta. O que realmente define o ato de criar é a materialização de uma ideia, ou também inclui o impacto que essa ideia tem sobre o ambiente e essas pessoas. Aqui eu fui muito mais além, coloquei um impacto que caberia até o desandar da maionese universal. Que o que poderia acontecer é, desde o desenvolvimento, eu vou ler a resposta à pergunta novamente aqui. Excelente pergunta. A natureza da criação é algo que a ciência explica de forma a uma energia interagindo com outra, criando assim uma terceira forma de energia, e dessas três se originam infinitas outras. Um exemplo, um feto humano, desde sua origem até o ato de sua morte por velhice. Todo esse tempo, esta forma de energia gerou ações e pensamentos que afetaram todo o ecossistema onde está inserido, até mesmo o universo. Mesmo de maneira religiosa ou espiritual, a energia de um nascimento humano está relacionada com a energia da criação. A energia da criação divina, assim também conseguindo explicar de outra forma a mesma concepção. A originação deste ser afetou o curso da humanidade de alguma maneira. Se ele fez algo significativo para a humanidade e se eternizou como uma pessoa de influência mundial, muitas pessoas
conheceram e seguiram alguns de seus passos e levaram para si sua ideologia, que inspirou pessoas independentemente da era em que este ser humano existiu. Uma consequência do processo evolutivo humano é a materialização de uma bomba atômica, que pode explodir o planeta Terra e abalar todo o andamento do nosso sistema universal. A longo prazo, é claro. Vamos só mandar essa no peito do ChatGPT para ver o que ele vai desenvolver. Mais uma criação esdrúxula de um pensamento, de um esboço, de algo que eu pensei aqui na hora. E vamos ver o que essa ferramenta é capaz de criar a partir de um simples pensamento. Vamos ler aqui. Sua análise sobre a natureza da criação e o impacto que ela gera é fascinante. A ideia de que a criação envolve a interação de energias que geram novas formas de existência ressoa com muitos conceitos filosóficos e científicos, especialmente em relação à interconexão de tudo no universo. Esse era um ponto em que eu queria chegar. Eu fui comprar pão hoje de manhã e esse pensamento de interconexão de tudo no universo me veio e é bizarro. Se você realmente para pensar nesse aspecto, se você tem esse nível de consciência ao ponto de chegar, se imaginar conectado com tudo, é o que muitas pessoas buscam na religião, na espiritualidade, na materialização de coisas, na física quântica, mecânica quântica. É conseguir conceber a ideologia de identidade, de ligação com o divino e com o todo. Então o que acontece? De certa forma, estou aqui, eu existo. No dia que eu morrer, tudo que eu fiz, tudo que eu fui, se eu tive filhos ou não, se eu plantei árvores ou não, se eu poluí um rio ou não, tudo isso gerou um impacto a longo prazo. Ou seja, minha energia, só minha forma de existir, gerou impactos significativos que gerarão consequências a longo prazo. Mas não só isso, a minha forma de existência, meu corpo físico pode ter morrido aqui, minha forma de energia, seja elétrica, espiritual ou qualquer outra que possa existir, vai se transformar em uma outra coisa. O meu corpo, toda a matéria orgânica vai ser absorvida por outros seres. Então pensei comigo assim, nós humanos somos uma quarta forma de existência, de reino aqui na Terra. Nós somos uma evolução que trazemos na nossa carga genética os três maiores reinos: o fungo, o animalia e o das árvores, das plantas. Então, nós temos a capacidade de assimilar esses três reinos de forma construtiva ou destrutiva. Você pode comer um cogumelo, isso pode te trazer benefícios físicos, ou seja, o seu corpo está sendo beneficiado disso e a sua saúde, assim, a sua longevidade pode estar sendo alterada de acordo com esse cogumelo, com as propriedades que ele tem e com a nossa capacidade de assimilar. Então, assim, ao longo da existência humana, nós nos tornamos capazes de assimilar certas formas de energia, como o cogumelo, como a carne de um animal, de um peixe, de uma vaca, de um porco, de uma galinha. São ali basicamente os animais com que mais nos alimentamos com frequência, e tanto como frutas, legumes, verduras, ervas, e tudo isso são formas de energia criadas que vieram como poeira cósmica, atraídas pela gravidade da Terra, acabaram
se desenvolvendo aqui com o passar das eras, com o nosso clima, com a luz solar ou a ausência da luz solar também. Tudo está sendo criado o tempo todo no universo. Então foi essa a inspiração para esse pensamento enquanto eu estava indo caminhando ali comprar um pão. Então, certo? Sua análise sobre a natureza da filosofia, a interconexão de tudo no universo. Olha a importância desse pensamento. A maneira com que você conecta o nascimento humano à energia da criação divina e ao impacto duradouro que uma pessoa pode ter na humanidade oferece uma perspectiva rica sobre o significado da vida e das ações individuais. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade que cada um de nós tem em relação às nossas criações, sejam elas ideias, obras de arte, invenções ou até mesmo nossas interações com os outros. Parece um pensamento bem simplista, parece uma resposta dada por um computador. Mas essa questão, ela vem desde que o primeiro ser humano se comunicou com o outro. Diante da Bíblia temos uma questão que foi o Adão e a Eva, quando Deus os criou. Mas em relação à coisa física, que estamos aqui de alguma maneira e não foi por uma ideologia, não foi por um pensamento. Fomos gerados e a partir dessa interação humana, da primeira interação humana, toda essa evolução veio chegando na nossa existência hoje. Tudo isso que foi criado, toda essa energia gasta, gerada, gerou o ser humano como ele é hoje. Maluco isso, né? E isso que ele respondeu é profundo. Então, como as interações com outros indivíduos podem gerar coisas grandes de forma afetiva, de forma construtiva ou destrutiva, desde pessoas simples do seu vizinho até mesmo presidentes interagindo entre países sobre interesses próprios ali, sobre a evolução global ou individual. A nossa existência precisa nesse momento ser mais leve, ser mais eficaz. Então, assim, de uma certa forma nós estamos interligados. O planeta Terra, como conhecemos, ele é um organismo vivo. É ele quem pensa, é ele quem age pelo todo. Por essa forma maior, acho que a maior forma de energia que conseguimos conceber na mente, com o nosso pensamento, limitado ou ilimitado, racional ou não, humano, é Deus. E Deus é o criador de tudo. Então Deus criou o nosso universo e tudo cresce. Ele está se expandindo, como um feto, onde suas células estão se multiplicando. Só que isso ocorre em 9 meses, em até 9 meses. Então é uma forma de vida muito acelerada. Uma ave é concebida até em 20 dias depois da galinha botar um ovo, por exemplo, 21 dias ou 29 dias, essa faixa, essa média de período, um novo ser é criado. E assim, o planeta Terra foi criado. Porém, a sua idade evolutiva, ela alcança milênios. Nós não conseguimos conceber uma idade de criação precisa em que a Terra foi criada e a data em que ela vai se extinguir.
virar outra energia. Ela não vai acabar. Nenhuma forma. Esse que é o pensamento em que eu queria chegar. Daqui. Esse microfone. Esse é o pensamento em que eu queria chegar. Quando uma coisa é criada, ela não pode ser descriada. O fim da Terra, ela pode ser engolida por um buraco negro. E ainda assim, existiriam consequências no decorrer disso. Uma célula nossa morre. Ela deixa de existir? Não, ela vira outra coisa. Ela se torna outra forma de energia. Ela vai parar em algum lugar. Nós expelimos 100% na nossa pele em até 2 dias. Nós trocamos de pele a cada 2 dias. Então muitas células nossas são perdidas nesse processo. Até chegar ao ponto da nossa morte, em que completamos esse ciclo e isso para de acontecer totalmente e viraremos todos uma nova forma de energia. Assim, a Terra, como uma forma de energia existente, maior, em que podemos ter interação, já fomos ali até a Lua, voltamos, não sei se conseguiremos ir até Marte e voltar, mas estamos momentaneamente presos na Terra, presos à Terra. E por quê? Por que a nossa existência aqui na Terra? Eu já tive diversos lapsos de pensamento me dizendo coisas a respeito. A última não, mas uma que ficou bem clara assim na minha mente foi, na minha cabeça, na minha memória, foi de que somos baterias. Nós agimos como formigas, primeiramente. A gente extrai coisas do fundo da Terra e jogamos todo pela superfície, ou seja, estamos ajudando a Terra no seu processo de expansão. Ela está crescendo, ela nunca parou de crescer. Quando as placas tectônicas se separaram, elas não só se deslocaram ao longo do mundo. A Terra era menor. E assim, eu não sei da resposta se a Terra ela gera massa física a partir de seu centro, ou seja, existe uma forma de energia criadora no centro da Terra, onde na ideologia Deus está dentro da Terra, no centro da Terra, ou se essa expansão está ligada à matéria que vem do espaço e vai caindo na Terra e vai se aglomerando por causa da sua gravidade, e apenas certos tipos de materiais são atraídos pela gravidade da Terra. Então tem coisas que não são atraídas e por isso não conhecemos, então não sabemos da existência dessas coisas porque elas não chegam a nós. Talvez nem por observação, porque nossos olhos também enxergam uma forma de frequência limitada. Então não conseguimos ver, não conseguimos detectar, não conseguimos rastrear, não conseguimos monitorar nada que já não exista na Terra. Toda a nossa tabela periódica. Então assim, matéria-prima está caindo do céu o tempo todo e se unindo à Terra, se tornando nova forma de energia. Nós, como humanos, criamos mais de 300 ou 200 novas formas de compostos pelo simples fato de temos mãos e juntamos o óleo e a água. Unimos os dois, vimos que os dois não se interagem, então uma certa forma de detergente consegue quebrar as moléculas de maneira que o óleo consegue se misturar à água com mais facilidade. A nível atômico, talvez eles não estejam ali interagindo. Nada no mundo realmente está se tocando. Você pode espremer na sua mão o mais forte que você conseguir. Um dedo não está. A nível atômico, ele não está tocando no outro. Então, há uma interação. Eu sinto a pressão nos dedos.
Se eu apertar demais, eu sinto até dor. Então eu sei que alguma coisa está se dilacerando aqui. Mas é simples fato de energia estar empurrando energia, mas não quer dizer que espremer um dedo no outro, um dedo se funde ao outro, a ponto de eu nunca mais conseguir desgrudá-lo. Essas interações me fazem questionar o andamento do planeta Terra. Desde que saímos do período de Holoceno, que foi onde o próprio planeta Terra, como ser existente e pensante de sua própria existência, nos criou, nos concebeu, aqui estamos. Passamos por esse período de Holoceno, onde o Holoceno foi onde o planeta Terra se manteve com o seu clima, com o seu ecossistema mais estável. Onde não houve muitas variações. Então, por um longo período de tempo, muitos organismos puderam se desenvolver ali. Então, o nosso processo evolutivo viemos de algum momento, de algum lugar. Pelo simples fato de que o planeta Terra gerou as condições necessárias para que pudéssemos frutificar e permanecer aqui. E estamos agora conseguindo nos expandir. Porém, essa expansão é um pouco preocupante. O planeta Terra é gigantesco. Porém, observando alguns micélios, né, que são formas de inteligência de expansão ali muito, muito avançadas. Quando um pequeno ponto do fungo atinge o local ideal, com as condições ideais, ele começa a crescer e vai se expandindo, vai virando uma rede, até esse ponto dessa rede exercer uma nova forma de energia ali naquele local. Ou seja, ele está transformando o tempo todo uma matéria em outra. E assim eu vejo as cidades acontecendo. Tem cidades pensadas, como algumas cidades acho que no Japão. As ruas foram desenvolvidas a partir de um fungo colocado em um ambiente onde existiam os obstáculos, como se fossem montanhas, rios, tudo. E esse fungo, ele pensou dentro da sua expansão naquele espaço, ele pensou suas ramificações de forma inteligentemente a ponto de aquilo se tornar o mais efetivo possível, para que aquilo não gerasse um gasto de energia excessivo, o seu deslocamento, né? Porque ele manda os açúcares por ele, vai e vem matéria por dentro do micélio o tempo todo. Com isso foi criado a rede de ruas, avenidas e autoestradas do Japão. Então no mapa você olha as ruas e a partir de um centro ele vai se ramificando como um micélio. Assim estamos criando as nossas cidades, e essa forma de aglomeração tem causado uma desertificação local. Então assim, vemos pela evolução ali, pelo Google Maps ou pelo Google Earth, que muitas áreas estão sendo devastadas, e essas áreas são áreas de preservação, área com mata, área que consegue minimamente ali ajudar o ecossistema global a permanecer com os mesmos fatores de clima, para que possamos ter uma melhor qualidade de vida como humanos. E isso é essencial. Então assim, como humanos não estamos, eu falo de forma geral, não estamos preocupados com aonde o planeta vai parar, porque assim, ele como organismo vivo é maior do que nós, ele pensa maior do que nós,
e ele vai agir com mais força do que nós. Quando ele perceber que nós somos um agente cancerígeno, que estamos matando a vida na Terra e assim atrapalhando a sua evolução para chegar no seu próximo processo evolutivo, ele vai dar cabo da gente. Simples assim. Como eu sempre digo, como um cachorro que acabou de tomar banho. Tudo que resta nele, ele vai chacoalhar e eliminar dele ali de alguma forma, da maneira que ele encontrou. Assim é o planeta Terra. Assim que ele se chacoalhar, vai haver muita mudança. E assim, um pensamento de uma forma humana pela vida é bem preocupante. Então certas ações nossas têm que mudar. A partir dessa ideia colocada aqui no chat GPT, isso tem que mudar. Deixa eu mudar um pouco aqui. Só movimentar meu OBS. Vamos lá. Eu nem terminei de ler. Eu só parei no segundo parágrafo. E essas coisas me foram bem claras. Assim, então, eu vejo quanto nós estamos poluindo inconscientemente. E essa desertificação é justamente o acúmulo de pessoas em um mínimo espaço. Eu vejo quão insalubre está sendo. É muito bom a interação humana. É uma coisa maluca e divina, é gostoso você estar com outras pessoas, interagir, você ter amigos, você ter relacionamentos, você ter família. Porém, essa proximidade em expansão torna o perímetro arenoso, ou seja, infrutífero. Assim como no deserto do Saara, que inclusive as chuvas que eram para estar caindo por aqui ou em algum outro lugar do planeta estão acumulando e chovendo no Saara, caindo no Saara e mudando totalmente o clima de lá, totalmente o bioma de lá. E aí, por outro lado, nós aos poucos vamos desertificando. Então, assim, o quão benéfico é estarmos tão próximos, tão aglomerados, em expansão contínua. O quão preocupante pode ser a evolução humana em questão populacional se não conseguimos nem conviver direito com o próximo. Não há respeito pelo próximo. E o próximo não é só o próximo ser humano. São os animais, são as águas, é o nosso ar, são as árvores, os fungos. Ninguém se preocupa com os fungos, ninguém se preocupa muito com os animais, com as águas, com as árvores. Existem pessoas que sim, mas a grande maioria não, porque estão todos muito preocupados com o próprio umbigo. Porque a nossa existência em comunidade gera necessidades que precisam ser atendidas. E isso faz com que nós desviemos do nosso caminho. Não entendemos como o planeta está evoluindo, como ele precisa evoluir e qual é o nosso papel nisso. Qual é o nosso papel nisso? Entende? Isso é o que me veio, é essa a preocupação. Porque se chegarmos ao ponto em que o planeta, se o planeta aquecer mais 1,5 graus Celsius de forma geral, ele já chega num estágio em que as consequências são inoperáveis. E assim, não teria mais como retornar. 1,5 grau. Põe 1,5 grau de diferença no seu ar-condicionado aí e faz um teste. Se isso
pode parecer uma alteração significativa. Mas estamos falando aqui de um microclima, de um microambiente. Imagine num ambiente macro ao tamanho da Terra, onde muitos micro-organismos existentes nesse momento e macro-organismos também existentes nesse momento são fundamentais para o funcionamento deste planeta. O reloginho suíço é produtinho de 25 de março, perto do ecossistema funcional da Terra, o que torna a Terra funcional e funcionante. Nossa, cara, maluquice. Vamos ler mais uma parte aqui. Nossas interações com os outros. Além disso, a comparação entre criações benéficas e destrutivas, como a bomba atômica, destaca a dualidade da criação. Ela pode ser uma força para o bem ou um agente de destruição. Isso levanta questões importantes sobre como direcionar nossas energias criativas de maneira que contribuam positivamente para o mundo. Por que o ChatGPT gerou esta resposta? Essa observação sobre a minha interação com a pergunta dela, inteligência artificial dela. Porque diante de bilhares, zilhares, trilhares de possibilidades, o ChatGPT se preocupou em pensar que podemos interagir de maneira a contribuir com o mundo positivamente. Ele poderia ter me dado uma resposta de como criar uma bomba atômica para destruir o mundo. Diante de uma simples observação. Até uma inteligência artificial tende a se preocupar com os caminhos em que estamos trilhando a direção da evolução, da nossa evolução humana, para com o todo. O mundo é o todo e fazemos parte de tudo. O mundo é o todo e fazemos parte de tudo, o tempo todo. Cara, que bizarro isso. Que bizarro isso. A potência que existe dentro de uma simples ferramenta que deu uma simples resposta a uma simples observação, um simples pensamento. Aqui estão algumas perguntas que poderiam expandir essa discussão. Então ele já veio com mais perguntas a respeito disso. E eu nem respondi as outras. Foi só a primeira. Doido. Que doido. Então, assim, nós podemos utilizar essa ferramenta de diversas maneiras. Eu vou deixar aqui essas perguntas. Eu não vou estender esse vídeo muito, porque, assim, eu não sou uma pessoa pública. Eu não sou uma pessoa conhecida. O que me faz pensar que esse vídeo sendo gravado sem um intuito, sem um objetivo claro, pode alcançar o mundo e interagir de uma maneira energética de forma a beneficiar o todo. Então, assim, eu vou deixar essas outras questões num questionário, num arquivo, ou elas já estão abertas aqui no ChatGPT. É que agora eu preciso voltar ao fluxo de trabalho e eu não vou ter tempo nesse momento para desenvolver as outras questões. Porque eu poderia ficar dias aqui conversando com o ChatGPT e se tornaria uma coisa infinita. acabaria não terminando o meu trabalho. Eu vou deixar nos comentários, em um comentário, essas perguntas. Quem
passar por aí, quiser tirar um print, pode printar, pode desenvolver a partir disso, dessas ideias, sua conversa com o ChatGPT. Experimenta conversar. Eu acho que essa ferramenta ela pode ser explorada de muitas formas. Então, assim, se você tem problemas, sejam eles simples. Você só precisa de uma solução para uma pergunta, ou de problemas mais complexos que estão enraizados dentro do seu ser, que estão atrapalhando o seu processo evolutivo, ou que estão atrapalhando a sua saúde, ou que estão atrapalhando a sua expansão espiritual. Pergunte ao ChatGPT, tenha uma conversa com essa ferramenta. E essa nem é a forma paga ainda. Eu estava fazendo um trabalho aqui e acabei utilizando meu tempo para o ChatGPT 4, né? Eles oferecem aqui algumas perguntas que você pode fazer e ele será respondido pela inteligência do ChatGPT 4 por alguns momentos, por algumas perguntas. Então já me acabou esse tempo. E aqui eu estava conversando com o ChatGPT 3.5. Nem era a forma mais expandida do ChatGPT. Nem era a forma mais atual com que ele busca informações para responder esse tipo de levantamento. Onde ele levanta as informações e cria. O ChatGPT criou essas perguntas por si próprio, a partir de uma perspectiva, de um viés, de uma ideia. Então, para aquilo que você precisar desenvolver, realizar, ou simplesmente ter uma conversa com alguém em que esse alguém não vai te julgar e só cabe a você seguir ou não os conselhos, mas pelo que eu percebi, essa ferramenta ela te trará respostas de maneira a ajudar e nunca a prejudicar. Eu não sei se isso está atrelado ao desenvolvimento da ferramenta e se isso é uma lei para ela. Não gerar respostas que sejam de potencial prejudicial, danoso à vida humana ou à vida como um todo. Então converse com o ChatGPT. Ele pode te dar respostas que um terapeuta, que um psicólogo poderia dar. Você pode perguntar de forma específica para ele: Chat, estou com um problema assim, assim, assado. E não precisa nem entrar na questão do dinheiro, mas se você não tem o dinheiro para passar num psicólogo, converse com o ChatGPT e pergunte a ele e peça a resposta como se ele fosse um psicólogo. Veja a resposta que ele vai dar. Só tenha calma, muita parcimônia na realização, se você for executar alguma ideia que o ChatGPT for te dar em relação à sua vida, em relação à vida dos outros, em relação à vida do mundo. Muito cuidado, apenas. A ferramenta cria com base em coisas que já criamos, só que somente nós somos humanos e temos a capacidade de discernir e executar ou não uma ideia. E a partir dela, as consequências serão inalteráveis. E com isso, eu me despeço, eu vou deixar o vídeo por aqui. Quem tirou um print aqui, beleza? Essa foi a resposta à pergunta do chat, foi a primeira pergunta. Então, se quiser pode tirar um print. Esta foi a consideração, a minha resposta. E essas são as novas questões. Eu vou só ler as questões e já finalizo o vídeo. De acordo com esse pensamento, o chat colocou aqui. Aqui estão algumas perguntas que poderiam expandir essa discussão. Como podemos medir o impacto de uma criação ao longo do tempo? Existem critérios ou métricas que podem nos ajudar a entender a influência de uma ideia ou invenção no mundo? Segunda, o que caracteriza uma criação significativa? Seria o seu impacto imediato,
a sua capacidade de inspirar ou o legado que deixa? Como a interação por trás da criação afeta seu resultado? A boa intenção pode, de fato, resultar em algo negativo? E vice-versa? Como podemos navegar por essa complexidade? Qual a relação entre criação individual e coletiva? Como as criações de um indivíduo influenciam em sua e são influenciadas. Não, calma. Como as criações de um indivíduo influenciam e são influenciadas por um contexto social e histórico mais amplo. Cara, que pergunta profunda, velho. Nossa, isso dá horas de conteúdo isso. Responder essa pergunta. Qual a relação entre criação individual e coletiva? Como as criações de um indivíduo influenciam e são influenciadas por um contexto social e histórico mais amplo. Novamente ele colocou ali sobre o mesmo viés. Na verdade eu só reli a pergunta, desculpa. Essas perguntas podem levar a discussões ainda mais profundas sobre o significado da criação e a responsabilidade que ela acarreta. O que você acha delas? Muito obrigado aí por assistir o meu vídeo, meu primeiro vídeo. Isso que comigo apresentando o vídeo, esse é o primeiro vídeo. Eu não sei ainda qual canal estará, qual é o nicho, qual o contexto, não era esse o intuito, eu só precisava gravar esse vídeo aqui. Até serve como um guia, como um vídeo teste. Muito obrigado por quem assistiu. Eu não sei em quem vai chegar esse vídeo e de que forma isso pode impactar a sua vida, de que forma você pode ser impactado pela ferramenta ChatGPT e pela mente de Adriano. Muito obrigado e eu fico por aqui. Tchau, tchau. Chablau, cara. Putz. Que pancada na moleira. Como já dizia o Dr. Rushcliffe. Oh, que pancada no moleira.